Professor Aguilar, com a sequência, um prazer revê-lo aí. O senhor está sem o áudio. Olá, Thaleson, bom dia. Prazer Bom em vê-lo dia, também. prazer revê-lo. Vendo aqui, Isabel, excelente palestra, excelente condução do Antônio Carlos Campos também, com uma palestra brilhante. Uma olhada nas minhas outras aulas. Bom, nós vamos dar sequência, então, ao Simpósio Acerto, fazendo o Simpósio Nestlé. O Simpósio Nestlé ele ocorre desde o primeiro acerto. A Nestlé é um patrocinador do Projeto Acerto desde o início do projeto, então isso é muito importante. E antes de começar e apresentar o Dr. Antônio Carlos Campos e o Dr. Adriano para fazer as palestras, eu quero dar um recado a todos vocês. E o recado é o seguinte: a Nestlé preparou uma surpresa para os participantes do simpósio. Se você apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela, vai aparecer um formulário que você preenche, e aos primeiros 200 que preencherem esse formulário vão ter direito a um prêmio que a Nestlé preparou para vocês. Bom, é esse o recado, e vamos dar início, então, ao simpósio. E o simpósio tem duas aulas muito importantes sobre o Projeto Acerto, um dos pontos importantes do Projeto Acerto, que é a imunonutrição. E o Dr. Antônio Carlos Campos já foi apresentado, eu só queria falar, além de tudo isso que foi falado, é um grande amigo, é uma pessoa que me introduziu no meio de nutrição aqui no Brasil, eu sou extremamente grato a ele, participa de vários estudos do nosso grupo, tenho ido a Curitiba participar das teses orientadas por ele e vice-versa, e realmente é muito gratificante tê-lo aqui para apresentar. O Dr. Antônio Carlos Campos vai falar sobre um tema muito importante, que é o seguinte: 2 décadas de imunonutrição. O que temos de evidência, né? Então, acho que vou passar, então, a palavra ao Dr. Antônio Carlos Campos, e depois, na sequência, depois da apresentação dele, eu apresento o segundo palestrante, e depois a gente debate depois das duas apresentações. Dr. Campos, por favor, vamos falar sobre 2 décadas de imunonutrição. Muito bom dia a todos. É um prazer e uma honra participar dessa reunião patrocinada pela Nestlé. É um privilégio participar ao lado de colegas tão ilustres. Eu tive a incumbência de fazer uma apresentação aqui, um desafio que é analisar a imunonutrição 20 anos depois. Quais são as evidências? E é uma pergunta muito interessante. Vamos procurar discutir com os senhores. Eu tenho aqui um conflito de interesse nessa apresentação. Mas eu quero começar dizendo que o Colégio Americano de Cirurgiões, o American College of Surgeons, entendendo a importância de preparar bem os pacientes para a cirurgia, criou, há mais de 10 anos, um programa muito interessante, chamado Strong for Surgery. É ficar forte para a cirurgia mesmo. Então, é uma campanha do Colégio Americano de Cirurgiões que é destinada ao público e aos pacientes, aos cirurgiões, visando preparar adequadamente o paciente no pré-operatório para a sua cirurgia. E é um programa muito interessante, existem congressos a respeito disso, mas é basicamente um checklist que serve de comunicação entre o paciente e a sua equipe médica. E são 4 áreas de atuação. A primeira fase que já está implantada, vejam ali que o primeiro item que aparece do Strong for Surgery é nutrição pré-operatória. Existem outros itens que são igualmente importantes, mas que obviamente não fazem parte da nossa apresentação hoje. Cessar tabagismo, controle glicêmico, revisão de medicamentos e assim por diante. Então, por que a nutrição é importante? Qualquer cirurgião sabe que este é o desastre do paciente desnutrido levado para a cirurgia.
São pacientes que simplesmente não cicatrizam, fazem inúmeras complicações graves, fazem fístulas digestivas que são terríveis para a cirurgia, fazem enormes úlceras de pressão, como está aqui demonstrado. São pacientes que complicam, não importa qual tipo de cirurgia, complicações infecciosas principalmente, em vários aspectos. De maneira que é muito importante nós analisarmos adequadamente o paciente antes da cirurgia. E o primeiro ponto desse item de nutrição pré-operatória do Strong for Surgery é recomendar uma triagem nutricional, rastrear o risco nutricional do nosso paciente. Eles recomendam dosar a albumina sérica e prestar muita atenção quando estiver abaixo de 3,5, principalmente abaixo de 3, e já indicam, eventualmente, considerar o uso de imunonutrição, como nós veremos mais adiante. Então, essa triagem nutricional, existem muitos nutricionistas acompanhando aqui, não vou entrar em detalhes, mas só chamar a atenção que numa situação como essa, não precisa ser nutricionista ou nutrólogo para fazer diagnóstico de desnutrição. Entretanto, nós temos que estar atentos para outros fenótipos. Por exemplo, isso aqui também é desnutrição. São pacientes que também complicam muito no pós-operatório. Então, eu só estou chamando a atenção que nós temos o que a gente chama hoje de uma nova era de avaliação nutricional, em que nós, mediante métodos sofisticados de composição corporal, nós conseguimos definir o que o paciente tem de gordura visceral, de gordura subcutânea e principalmente de musculatura. Vejam nesse artigo recentemente publicado, agora em 2020, aliás, recomendo um artigo excelente sobre nutrição perioperatória, uma recomendação de um grande grupo de experts da ESPEN. Quando se vão discutir desnutrição, eles começam dizendo que o conceito de desnutrição hoje é bem mais complexo. Não é só aquele magrinha que nós estávamos acostumados. Inclui outros fenótipos, como a sarcopenia, obesidade sarcopênica, mioesteatose, caquexia. Então, obesidade, síndrome metabólico, comorbidades, tudo isso tem um impacto muito grande em cirurgia. Então, veja que nesses vários fenótipos que nós conseguimos definir, desde aquele paciente com pouca adiposidade, pouca massa muscular, eu quero chamar a atenção desse paciente aqui, que parece obeso, parece que está bem nutrido, tem uma alta adiposidade, porém uma baixa massa muscular. É o famoso obeso sarcopênico. Olhem aqui que sarcopenia, junto com sobrepeso ou obesidade, é um fator de risco muito importante. Nesse estudo aqui, por exemplo, em cirurgia por câncer coloretal, pacientes com sarcopenia ou sobrepeso dobraram a chance de óbito em relação a todas as outras combinações. Então, essa realmente é uma combinação explosiva que nós temos que estar atentos. Muito bem, então se nós estamos falando de nutrição perioperatória, a primeira pergunta é como a nutrição pode melhorar o resultado pós-operatório. Vejam que toda ferida inclui uma cicatrização. E essa cicatrização é feita mediante a deposição de colágeno. Colágeno é uma proteína extremamente complexa, uma tríplice hélice com mais de 1000 aminoácidos, e a sua síntese, portanto, requer uma série de macro e micronutrientes. Então, isso é muito importante porque nós vamos precisar de aminoácidos, de energia, de vitaminas, de oligoelementos, para termos uma síntese adequada de colágeno. Muito bem, dentro deste panorama surgem alguns nutrientes em que têm um potencial, além do seu potencial meramente nutricional. Então, além de unicamente nutrição, eles têm um potencial imunológico e um potencial anti-inflamatório. Então, dentre esses nutrientes, que recebem o nome de farmaconutrientes ou imunonutrientes, eu chamo a atenção da arginina, que é um aminoácido não essencial, mas condicionalmente essencial, os ácidos graxos, nucleotídeos e antioxidantes. Então, essa combinação de imunonutrição foi criada no final dos anos 90, é muito interessante essa história, para pacientes críticos. A ideia seria melhorar o estado nutricional de pacientes críticos. Aqui é uma apresentação do Dr. Darren Hyland, que é um grande especialista mundial, na época já estava uma estrela emergente,
E ele, nessa publicação aqui, ele perguntava especificamente se imunonutrição deveria ser utilizada em pacientes críticos. E olha o que ele falou. Não. Isso aqui é uma foto que eu tirei na época de uma apresentação dele. Então ele dizia, não use imunonutrição em pacientes críticos, pacientes sépticos. Não vamos entrar em detalhes o porquê disso, mas não funcionou para esta indicação. Entretanto, na mesma época, o Dr. Marco Braga, lá da Itália, de Milano, publicou esse trabalho no Archives of Surgery, em que ele teve a seguinte ideia: será que essa imunonutrição não seria interessante em pacientes submetidos à cirurgia por câncer? Então ele começou a utilizar, esse aqui é um estudo fantástico, um estudo fase 3, randomizado, duplo cego, e vejam aqui o número de complicações, aqui, infecção de ferida, pneumonia, infecção do trato urinário, sepse, etc. Vejam aqui o total de complicações. No grupo que recebeu a dieta imunomodulada antes da cirurgia, 14% de complicações. No grupo controle, que recebeu uma dieta isocalórica e isonitrogenada, o dobro. Ou seja, a dieta reduziu pela metade a chance de complicações infecciosas. Esse estudo foi extremamente importante e vejam aqui a diferença enorme dos pacientes desnutridos, a redução das complicações com a suplementação da dieta. Mas eu quero chamar um detalhe interessante, que ele viu isso, obviamente, nos pacientes desnutridos, mas ele também observou um benefício nos pacientes sem desnutrição importante e prévia. Então, a indicação da imunonutrição ficou muito mais dependente do tipo de cirurgia que o paciente tem pela frente, uma operação de grande porte, onde as necessidades proteicas, de aminoácidos e energéticos vão ser maiores. Então, o efeito farmacológico acabou sendo mais importante do que o efeito nutricional puro. E por que isso? Se nós formos ver, não vamos entrar em detalhes, mas se formos ver a fisiologia da arginina, a arginina está aqui, ela, quando nós temos um trauma, isso a cirurgia é um trauma, ativa essa via da arginase para produzir ornitina, prolina, para quê? Para a síntese de colágeno. Então isso é muito importante, porque mesmo a gente não tendo níveis adequados de arginina antes de um trauma, nós nos tornamos deficientes em arginina após um trauma pela ativação desta via da arginase. Além disso, a arginina leva à proliferação de células imunológicas. Então, eu vejo que os mecanismos da arginina são importantes na síntese de colágeno, como eu acabei de mostrar, como precursor da prolina e da síntese de colágeno, mas mais duas funções são muito importantes. Ele melhora a síntese de óxido nítrico, o que é extremamente importante na angiogênese, é um importante vasodilatador, e melhora a chegada de nutrientes na ferida. E uma terceira função muito importante, que melhora a função das células T. E as células T, como os senhores sabem, são extremamente importantes nas defesas imunológicas. Então, a arginina é importante para a cicatrização, para melhorar a chegada de nutrientes na ferida e para melhorar a função imunológica, portanto, as defesas imunológicas. Se nós formos na literatura, nós vamos ver que a partir desse ano, 1990 até 2010, só nesse período foram publicados 54 artigos prospectivos randomizados, suplementando dietas contendo arginina em pacientes cirúrgicos. E vejam que essa é uma publicação muito importante, publicada no Journal American College of Surgeons, e os autores observaram que, em termos de infecção, a redução foi da ordem de quase 50%. E o tempo de internação, também a redução foi da ordem de 2,5 dias. Portanto, o uso de dieta suplementada teve um efeito muito importante. Após esta publicação, saíram outras publicações com revisões sistemáticas e meta-análises examinando a efetividade da imunonutrição em cirurgia. Inclusive uma aqui do Dr. Dan Weitzberg, vejo aqui outras. Se nós somarmos todos esses grupos aqui,
são 12.884 pacientes avaliados. Então, os números por estudo são muito grandes. E olha que interessante, de forma totalmente consistente, os estudos mostram redução de infecção e redução do tempo de permanência hospitalar, tanto em pacientes com câncer gastrointestinal, pacientes desnutridos e não desnutridos, cirurgia gastrointestinal alta, cirurgia gastrointestinal baixa, e por assim vai. Então, são resultados muito consistentes. Nós poderíamos dizer, mas são estudos um pouco mais antigos. Então, peguem esta publicação do ano passado, ano retrasado, em agosto de 2019, a principal revista de cirurgia do mundo, Annals of Surgery. Os autores, são autores muito importantes nessa área, se debruçaram novamente sobre esse assunto, avaliando o impacto de imunomodulação no pré-operatório em pacientes por cirurgia por câncer gastrointestinal. E, então, pegaram somente estudos prospectivos com desfecho relevante, que tivesse controle com dieta isocalórica e isonitrogenada, excluíram todos os outros estudos e acharam 64 estudos, dos quais apenas 16 cumpriram os critérios de inclusão. A origem dos estudos são as mais variadas, todos os tumores, vezes o trato gastrointestinal, também espalhado por todo o trato gastrointestinal, conseguiram juntar 1.387 pacientes e veja o resultado deles, em resumo, 30% quase de infecção no grupo controle para 18% do grupo com dieta imunomodulada, uma redução da ordem de 48%. Está aqui o efeito estimado, 0,52. Então, isso é muito importante porque é um estudo recente que conseguiu confirmar o resultado dos estudos anteriores. Então, nesse estudo do Annals of Surgery, eles concluem dizendo que usar uma dieta imunomodulada por no mínimo 5 dias antes da cirurgia, pode ser oral, pode ser por via enteral, leva a uma redução significante de complicações infecciosas no pós-operatório e tendência à redução de tempo de permanência hospitalar. E concluem que esses resultados dão argumentos para encorajar o uso de dietas imunomoduladas no pré-operatório de pacientes submetidos a câncer gastrointestinal. Isso é uma conclusão extremamente forte, extremamente importante do estudo recente, que só destaca essa importância. Mas precisa ser obrigatoriamente no pré-operatório? Não necessariamente. Vejam nesse estudo aqui que avaliou usar só no pré-operatório, só no pós-operatório ou no perioperatório, nas 3 estratégias houve redução do risco relativo. Então, a redução aqui só no pré-operatório, só no pós-operatório. Por exemplo, uma cirurgia por trauma, uma cirurgia de emergência, nós não temos como usar no pré-operatório, obviamente. Será usado só no pós-operatório. E se puder usar no pré e no pós-operatório, a redução é ainda mais acentuada. O risco relativo é ainda menor de ter uma complicação. Então, são resultados muito importantes, também redução de complicações não infecciosas e de estadia hospitalar. Então, frente a esses excelentes resultados com esse programa, a Nestlé criou esse programa de impacto positivo, que é um programa baseado, então, no Strong for Surgery, e que é apoiado tanto pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões como pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e que tem aqui, então, no estado nutricional, a recomendação de rastrear o risco nutricional do paciente, de testar o nível de albumina sérica e de considerar o uso de imunonutrição, a qual deve ser considerada sempre que o paciente tiver pela frente uma cirurgia de grande porte, preferentemente por câncer gastrointestinal. Evidente que os outros pontos também são aconselhados, avaliar a glicemia, tabagismo e uso de medicações. A ideia do programa é assim, você tem uma cirurgia agendada para breve, então o paciente deveria se perguntar o que eu posso fazer para que a cirurgia seja um sucesso. Então, exercícios, parar de fumar, cuidar da glicemia se for um diabético e
o uso de dieta imunomodulada seguramente consegue reduzir de forma significativa a chance de complicações no pós-operatório. Muito obrigado. Ok, muito bom, excelente a apresentação do Dr. Campos, muito esclarecedor e altamente convincente, no meu modo de ver, pela enorme evidência apresentada, e não é por outra razão que o Projeto Acerto tem entre as suas prescrições o preparo imunológico com terapia nutricional que contém arginina, nucleotídeos e ômega 3. Excelente. Nós vamos deixar as perguntas para o final. Mantenham enviando as perguntas pelo chat, que a gente vai, na medida do tempo, responder a todos vocês. E não esqueçam do QR Code que aparece abaixo do palestrante, à direita da tela. Muito bem, nós vamos chamar o segundo palestrante, que é o Dr. Marcos Adriano Júnior. Ele é cirurgião oncológico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e vice-presidente regional dessa sociedade em São Paulo, e membro do Comitê de Nutrologia dessa Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Ele vai falar para a gente imunonutrição e abreviação do jejum, transformando a teoria em prática. Adriano. Olá, bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Nestlé. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e uma honra também poder dividir essa sala com o Dr. Aguilar, com o Dr. Antônio Carlos Campos e poder falar sobre um assunto que é de suma importância nos cuidados perioperatórios: imunonutrição e abreviação do jejum. Não há conflito de interesse na apresentação, mas é óbvio que sempre há esse enorme conflito de interesse, que é nós sermos extremamente apaixonados por aquilo que fazemos, como nutrição e os cuidados perioperatórios. Eu vim aqui para falar para vocês como transformar, então, a teoria de imunonutrição e abreviação do jejum na nossa prática clínica, para que o paciente consiga receber essa intervenção no cuidado perioperatório. Falando um pouquinho sobre imunonutrição, aproveitando tudo que o Dr. Antônio Carlos Campos falou, pensando numa abordagem perioperatória, deve ser algo simples e prático. Então, a gente fala sobre o esquema 3x5, que é oferecer 3 unidades por dia, 5 dias antes da cirurgia, realizar o procedimento cirúrgico e oferecer no pós-operatório também 3 unidades por dia, 5 dias após a cirurgia. Lembrando que deve ser algo simples e prático e também de fácil acesso ao paciente. Então, são perguntas pertinentes. Como comprar? Onde comprar? Eu consigo retirar no consultório? Isso é importante para que a gente consiga entregar para o paciente a imunonutrição. Além disso, para a equipe de saúde, procurem saber o que o cirurgião opera. Então, é oncologia? São cirurgias de grande porte? Qual a especialidade? Para que vocês consigam entrar no mundo do cirurgião. Além disso, explicar que complica menos e o paciente tem alta mais rápido. Então, isso diminui o tempo de internação, diminui o custo total do tratamento, melhorando a qualidade de vida do paciente e, dessa forma, incrementando os desfechos cirúrgicos. Ah, mas só complica menos e tem alta mais rápido? Não. A gente tem diversos outros benefícios da imunonutrição e que, se realmente for de interesse do time, forneça subsídio teórico para eles. Não esquecer do impact na apresentação enteral, também pode e deve ser utilizado, se for de interesse para o caso. E, para finalizar, aquela pergunta que sempre fica: mas e aí? O paciente não fez no pré-operatório, não sei o estado desse paciente no pré-operatório. Não tem problema, não se esqueçam que a imunonutrição isolada no pós-operatório também tem benefício. É melhor do que nada e é melhor do que o suplemento nutricional oral. Falando um pouquinho agora sobre a abreviação do jejum. O que é isso? O que é a abreviação do jejum? A abreviação do jejum é oferecer
uma fonte de carboidrato com ou sem proteína, em torno de 2 a 3 horas antes da cirurgia. Dessa forma, a gente consegue manter aquele jejum tradicional para sólidos, em torno de 6 a 8 horas antes da cirurgia, porém, nós adicionamos um suplemento nutricional oral, composto de carboidrato com ou sem proteína, em torno de 2 a 3 horas antes da cirurgia. Mas qual o racional atrás disso? O racional é que nós devemos considerar o paciente cirúrgico como um atleta de alta performance. Por acaso, vocês já viram um atleta de alta performance realizar alguma prova em jejum? Não, claro que não. Então, por que os pacientes cirúrgicos, que são semelhantes a atletas de alta performance, eles precisam realizar o procedimento deles em jejum? Hoje em dia, isso não tem mais sentido. Sendo assim, quais são os benefícios da abreviação do jejum? Causa mais satisfação e menos ansiedade no paciente, melhora a função imunológica, melhora a cicatrização, diminuindo o risco de complicações cirúrgicas, o paciente recupera mais rápido, ele volta mais rápido às atividades de vida diária após a cirurgia, com menor tempo de internação. Nós temos hoje uma enxurrada de literatura acerca disso, para conversarmos, inclusive publicações da Clinical Nutrition, da Aspen, e como trazer isso realmente para a nossa prática, já que nós acabamos de ver que é extremamente importante. Primeiramente, pensar em algo que seja institucional. Então, idealmente, nós devemos conversar com a nossa instituição para que eles forneçam, de alguma forma, subsídios para que a equipe de saúde tenha acesso e possa ofertar ao paciente. E dessa forma, eu destaco aqui a operadora de saúde Prevent Senior, que fornece hoje imunonutrição para os pacientes em preparo perioperatório. Além disso, tem que ser uma prática da equipe de saúde. Não devemos considerar uma prática, é o protocolo da imunonutrição, é da equipe de nutrição, é um protocolo da equipe cirúrgica. Não. O protocolo ele é institucional, ele é do time de saúde, onde nós devemos envolver todos, devemos ser inclusivos. Então, isso vai desde a administração hospitalar, familiares, cuidadores, o próprio paciente e toda a equipe de saúde associada aos cuidados perioperatórios. Lembrar, meus amores, que isso é algo muito maior que está incluído dentro de protocolos de recuperação acelerada. E o grande exemplo é o programa Acerto. E para finalizar, não esqueçam que o treinamento é extremamente importante. Não basta só você chegar e dizer, é assim, toma e faz. Não. Eduque, treine seu time, faça treinamentos online, faça treinamentos in loco. Então, mostre, falando de imunonutrição e de abreviação do jejum, o que é, para que serve, como faz. Faça o seu time de saúde experimentar os suplementos, porque com isso eles conseguem ter o mais alto grau de empatia dentro desse processo. Por quê? Porque no final a gente consegue com que a equipe de saúde entregue para o paciente todos esses protocolos que a gente falou aqui. Com isso, nós conseguimos ter melhores e excelentes desfechos cirúrgicos. Bem, turma, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito, muito, muito obrigado. Está aqui os meus contatos. E agora eu fico à disposição para nós conversarmos um pouquinho e bater um papo no final. Um beijo grande. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Adriano, pela exposição. Nós temos 5 minutos para perguntas, né? Eu vou ser muito pontual em relação às perguntas, pedir muita rapidez na resposta de vocês. 2 excelentes aulas, acho que abrangeram muito o assunto de abreviação do jejum e principalmente imunonutrição, mas o Dr. Antônio Carlos Campos inicialmente mostrou na sua aula uma figura de um obeso. Isso suscitou uma pergunta da Sandra Ganem. Eu acho que é importante que o Dr. Campos responda. Ela pergunta, todo obeso é sarcopênico? Excelente pergunta. Não, a resposta é não. Se você olhar um lutador de sumô,
ele pesa 150 quilos e tem uma massa muscular extraordinária. Então, nem todo obeso é sarcopênico. Existem obesos que têm uma função muscular muito boa, muito forte, e esses têm tendência a complicamentos. O importante realmente é aquele obeso sarcopênico, aquele paciente que não consegue subir um lance de escada, que chega ofegante, que não consegue andar um quarteirão. Este não precisa de teste sofisticado maior, basta conversar com o paciente que você vai ver que é um obeso que realmente vai complicar no pós-operatório. Muito obrigado. E ainda sobre a tua apresentação, brilhante apresentação, Campos, as pessoas querem saber, o doutor Antônio Carlos Campos, diante das evidências, prefere usar a imunonutrição no pré-operatório, no pós-operatório ou nas duas situações, pré-operatório ou pós-operatório? Várias pessoas perguntaram algo parecido com isso. Excelente pergunta. A recomendação bem específica da ESPEN em relação a isso, está muito claro, é que a indicação é que se não houver desnutrição evidente, basta utilizar 5 a 7 dias no pré-operatório. E se houver desnutrição evidente, iniciar no pré-operatório e continuar no pós-operatório. Se o paciente tiver função cognitiva com suplementos orais, como a Adriana mencionou, se não tiver, pode ser utilizado por via enteral, por sonda, sem nenhum problema. Então, a recomendação no desnutrida, no pré e no pós-operatório. Muito obrigado. Uma pergunta agora para o doutor Adriano. Na abreviação do jejum, Adriano, o Lucas e a Bruna perguntam se o tipo de carboidrato tem que ser maltodestrina ou pode ser qualquer um outro carboidrato dado com ou sem adição de whey protein. Maravilha, doutor Aguilar. Obrigado, Lucas, pela pergunta. A gente sabe que a grande maioria dos estudos hoje trabalham com maltodestrina. Pode ser utilizado. E, recentemente, a gente tem interesse, sim, em adicionar uma proteína a essa fonte de carboidrato na abreviação do jejum. Ok. Em relação ainda à abreviação do jejum, uma segunda pergunta, bem rapidamente, se há uma indicação também de abreviar o jejum para procedimentos endoscópicos, Adriano, como colonoscopia, por exemplo. Sim, a gente tem algumas publicações que mostram para a gente que procedimentos de menor porte, eles também têm interesse na abreviação do jejum. Isso a gente pode incluir os exames de endoscopia e colonoscopia. Acho que sim, se você tiver essa opção na sua instituição, você deve seguir esses protocolos. E, finalmente, nós estamos com o tempo em cima da hora, a última pergunta para o Dr. Campos, que é uma pergunta de contraindicação. A Graziela Popper pergunta se o ômega 3, por ter alguma relação com distúrbio de coagulação, não preocupa a possibilidade de sangramento no pós-operatório. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e recorrente. Eu diria que poderia haver dois empecilhos. Um seria a questão de sangramento, discrasia sanguínea, e outro seria a questão de uma redução de cicatrização. São duas preocupações que ficam na parte teórica, mas que nunca se comprovaram na prática. Então, a menos que seja um paciente cirrótico, uma discrasia importante sanguínea, não existe nenhuma contraindicação. Pode ser utilizado sem problema com relação a isso. Eu até não mencionei por questão de tempo, mas vale frisar que a adição do ômega 3 na dieta é muito importante. O que o ômega 3 faz é atenuar a resposta pró-inflamatória. Então, esses pacientes costumam ter uma menor resposta inflamatória que contribui muito para a sua melhor recuperação pós-operatória. Excelente resposta. Eu agradeço ao Dr. Antônio Carlos Campos, ao Dr. Marcos Adriano pela excelência do simpósio. Agradeço em meu nome, em nome de toda a equipe do Acerto. Mais uma vez, agradeço a Nestlé pela participação e convido todos a frequentarem o nosso espaço virtual de exposição. Nós vamos ter um intervalo de 20 minutos. Voltaremos às 10 horas com mais um top importante de programação dentro dessa sequência de
do Acerto Virtual. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos e voltaremos em 20 minutos.